Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que todo mundo da família de vocês estejam bem também. E também espero que vocês estejam, né, cumprindo as normas de isolamento social, lavando bastante as mãos, né, e passando muito álcool em gel e tomando conta dos seus familiares para que possamos, né, o mais breve possível voltar à normalidade, mesmo que a situação mostre que esteja sendo difícil e tudo mais, os números de casos, né, da pandemia estejam aumentando. Isso não quer dizer que a gente tem que afrouxar e dar como convencidos. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, ok? Então, antes de tudo, espero que vocês estejam bem, estejam seguros e nós hoje vamos dar início ao nosso segundo bimestre, tá? É o tema 3, certo? A página, deixa eu confirmar porque eu já esqueci qual é o número da página. A página é a página 74, que é a página que é o tema 3, porém a página é 76, que é a classificação de seres vivos, tá? Onde a gente vai observar a diversidade, né, de seres que existiu, já passou pelo planeta Terra, desde quando eram bactérias até chegarem em seres mais complexos, que somos com as plantas, são os animais, somos nós, e também os dinossauros, tudo isso. Então a gente vai ver uma classificação, porque até mesmo antigamente, né? Portanto, então os pensadores desde antes de Cristo, como Aristóteles, né? Aqui é a imagem do Aristóteles para vocês, tá? Esse foi o Aristóteles. Ele foi um filósofo, ele contribuiu com os pensamentos, né? Que levaram os futuros pesquisadores a questionarem também, ok? Então ele foi um pioneiro em classificações dos seres vivos. E, e como é que funcionavam essas classificações? O Aristóteles começou a perceber que, a catalogar, melhor dizendo, né, que existiam seres sanguíneos, certo? Seres sanguíneos e seres exsanguíneos. Quer dizer o quê? Seres sanguíneos é que tinha sangue, né? Então, a gente tinha sangue. Tinha sangue. E o exsanguíneo era o quê? Era o pessoal que não tinha sangue, certo? Então Aristóteles conseguiu identificar os seres com simplesmente assim, esse animal, a barata não tem sangue, então ele é um exsanguíneo, certo? Barata não tem sangue, né? Barata não tem sangue, então é sanguíneo. E com o animal que tem sangue? Então, pô, naquela época é óbvio que já existia uma gama, diversidade de insetos e de animais que existem até hoje, né? E sanguíneos, naquela época, por exemplo, os sanguíneos a gente podia colocar os elefantes, certo? Então, eles classificaram que aqueles animais que apresentavam sangue eram sanguíneos e sanguíneos são aqueles que não apresentavam sangue. Então, baratas, insetos, alguns tipos de plantas, né? Apresentavam. Então, ficava classificado desta forma, ok? Então, posteriormente, né, ficou estabelecido essa classificação naquele período, né? Antes de Cristo, depois de Cristo ficou permanecendo essa classificação de sanguíneos e sanguíneos, e posteriormente foram aparecendo outros tipos de filósofos, cientistas, né, na realidade, que ficavam questionando, né, via essa diversidade que tem no mundo, né, que é essa diversidade de animais, de planta, e sentiam a necessidade de catalogar isso daqui é o que, isso daqui
que tipo de plantas são essas, que tipo de animais são esses. Então, lá no século XVIII, né? No século XVIII, surgiu a sistemática, né? A sistemática é a ciência que classifica os seres vivos através dos estudos comparativos de suas características, aspectos e fenômenos morfológicos, fisiológicos, genéticos e evolutivos como objetivo de reconstruir seu histórico evolutivo a partir de relações de afinidade entre indivíduos de grupos de mesma espécie. Ok. Sistemática, então, surgiu através desse camarada aqui na foto, tá? Que vocês estão vendo. O nome que vocês estão vendo, o nome dele é Linneu, tá? Linneu. Linneu, ele propôs para gente, né, para os biólogos, no caso, uma norma de nomenclatura, como escrever, catalogar essas espécies, né, de uma forma global. Ou seja, o mundo todo deveria seguir uma norma de nomenclatura para classificar as espécies, que a gente vai ver. E ele, junto naquela época, ele não tinha o conhecimento de estudos genéticos e evolutivos, tá? Naquela época ele não tinha, no século XVIII ele não tinha a informação de genética e de evolução. Posteriormente ia vir Darwin com a teoria da evolução. Porém, Linneu ele percebeu que existiam seres que a gente vai ver nos slides lá na frente, que eram diferentes, né? Que são vertebrados e invertebrados. Mas isso fica para o slide mais lá para frente. Então, ele pegou os animais, né? E colocou assim, logo de início, com a ideia, né? No século XVIII, então a morfologia, a forma dos animais, o aspecto fisiológico dele, como ele respira, como ele evacua, como ele urina, qual o tipo de alimentação dele, qual é o tipo de habitat dele, entendeu? As suas características, né, do animal, os aspectos, né? Então ele pegou essa gama, aqueles resultados que a gente consegue ver a olho nu, né? Em questão só de observação mesmo, em trabalho de campo, ele conseguiu coletar dados, né? Ele viu como era o comportamento de um lobo, o que o lobo comia, né? Qual era a característica de um lobo. O lobo tinha uma pelagem, o lobo tinha não sei quantos polegares, né? 4 polegares, entendeu? Como era o sistema fisiológico. Então, eles pegavam os animais daquela época e estudavam tanto as características deles, né? E alguns animais, quando eles pegavam eles mortos também, eles viam, eles cortavam os animais, estudavam eles para ver quais eram as características, né? Que fazia com que aquele animal ali seja um animal da qual posso catalogar e colocar um nome específico nele. Ok, pessoal? Então, a classificação ela foi aprimorando, tá? Então você está vendo, né? Então, desde antes de Cristo, a gente chamava o pessoal lá de sanguíneos, de sanguíneos, aqueles que possuíam sangue, aqueles não. Porém, só no século XVIII, tá? E só no século XVIII, isso eu estou falando nos anos de 1702 por aí, entendeu? Em um ano de 1700 e pouco, surgiu o Linneu, um francês, né? Que decidiu classificar os seres vivos. E através da sistemática, ele conseguiu pegar todos esses dados moleculares, não, fisiológicos, morfológicos, no objetivo de quê? Reconstruir, né, a história da evolução. Não
Ele não queria construir a história da evolução, me desculpe, ele queria ordenar, tá? Posteriormente veio o Darwin, que acabou agregando na sistemática, mostrando a origem da evolução. Mas isso aí fica para outro assunto e outro momento, que não cabe aqui, tá? Aqui então fica um adendo, né? Que em 1969, isso já no século XX, olha tanto tempo que demorou. No século XVIII para o século XX, passaram 2 séculos, de 200 anos para um outro cientista, esse biólogo chamado Robert, ele, ele pegou a ideia, né, de Linneu, ele classificou as plantas, que a gente vai falar lá mais lá para frente, os animais também, e ele classificou que antigamente existia quatro, perdão, esse meu 4 ficou horroroso. Existia 4 reinos. Quais eram esses reinos? Monera, fungi, que são os fungos, animal e planta. Ok? Só que isso aqui era estabelecido desde o século XVIII até o século XX. Porém, Robert, ele quebrou essa teoria aqui, falando que era 4 reinos. Ele simplesmente propôs que eram 5 reinos na realidade, tá? Eram 5 reinos. Ou seja, dentro de Monera, que são as bactérias, existiam os protozoa, né? Os protozoários. Então, ficou assim, Monera, e planta. Aqui é protista, tá, pessoal? É. Então, o Monera foi dividido e surgiu um novo, um novo reino que é o protista, certo? Dentro do protista estão qual? As algas, é, dinoflagelados, dinoflagelados, é, é, bactérias, gente, esqueci o nome, perdão. Não é cianobactérias, cianobactérias são em moneras. Em protistas, a gente tem microalgas, né? E já estão aqui também. Então a gente tem que saber que no século XX teve outra modificação, porém continua sendo classificado com a base, com a teoria do Linneu, tá? Que com as regras de nomenclaturas que eu tinha dito antes, que deveria ser tudo em latim no mundo todo, e que ele também propôs, dividiu a classificação dos animais em 4 reinos, isso através do Linneu,
E posteriormente, no século XX, o Robert ele classificou que o Monera tinha um outro reino dentro dele. Então ele excluiu uma parte do Monera e recolocou em Protista, né? Acrescentando mais um reino. Então, como que o Linneu classificava? Então ele classificava em duas formas, em vertebrados, né? E os invertebrados. Os vertebrados são aqueles que apresentam vértebras. Aqui a gente consegue ver uma girafa, uma perereca, um sapo, um elefante, né? Aqui um crocodilo e aqui um cachorro, tá? O que tem relação com ambos é que todos têm vértebras, todos apresentam uma coluna vertebral, certo? Vocês conseguem visualizar aqui, ó, uma coluna vertebral, então esses são invertebrados. E aqueles invertebrados são aqueles seres da qual não possuem vértebras, que são quais? São aqui são os crustáceos, né? Aqui também tem lesma, aqui tem os quinidários, que são as algas do mar, as minhocas, as aranhas, moscas, eles não têm vértebras. Os esqueletos deles, né, entre aspas, são exoesqueletos. São essas armaduras, essas cascas que ficam nessas formas, né? Essas formas para ele, de duro, rígida, ok? E também ele classificou as plantas como plantas com flores e plantas sem flores. Aqui é uma planta, um pé de mangueira, né, que a gente vê a inflorescência dele, com vários conjuntinhos, vários arranjos de flores e já alguns primórdiozinhos aqui, né, de frutos, né? Ninguém imagina, né, com uma florzinha desse tamanho, posteriormente vai virar uma manga gigante. E plantas sem flores, né, que em especial eu particularmente odeio samambaia, mas as samambaias em si não têm flores, tá? É um grupo, é um, é um grupo que não tem flores, eles têm soros, é um tipo totalmente diferente, tem uma morfologia diferente, aspectos diferentes, estilos de vida totalmente diferente referente a uma planta com flor. Então Linneu conseguiu ver que existiam plantas que tinham os hábitos, né, de reprodutivos através de flores e outros não. Então, isso tudo foi com o poder de observação que Linneu pôde obter através de sua longa experiência, né, acadêmica e de observação. Tá? O Linneu colocou um sistema internacional de nomenclatura, no caso, esse N aqui não deveria estar aqui, ok? Mas é um sistema de nomenclatura binominal. Ou seja, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim ou latinizados. Ou seja, qualquer espécie que você for falar de um, seja ele de uma bactéria, de um protista, de um fungo, animal ou de planta, a gente tem que descrever ele e quando catalogar essa espécie, colocar em latim, ok? Por exemplo, a gente, nossa raça, nossa espécie, perdão, é Homo sapiens, certo? Então a gente vê que é latinizado. Então tá. Todos os nomes científicos de espécie é composto por dois nomes, daí a nomenclatura binominal. O primeiro nome deve ser de seu início maiúscula e dizer respeito ao gênero. O segundo nome é o epíteto específico que deve ser escrito com uma inicial minúscula. O que eu quero dizer aqui? Continuando aqui. Vou escrever uma espécie de uma planta aqui, tá? Aqui.
passiflora incarnata. Isso aqui é uma passif... Aqui é o gênero, eu estou falando do que é um gênero. Quando eu vejo um indivíduo que tem as mesmas características, né? Eu vejo uma planta, tem as mesmas características, e eu acabo criando um gênero, certo? Por exemplo, eu vi mais fácil colocar em animal, tá? Vou colocar como animal. Eu vi um inseto que tem 3 antenas e ele tem bolinhas rosas. Então ele é do gênero X. Epa, então todo bichinho de que tem 3 antenas e bolinhas rosas, ele pertence ao gênero X, certo? Então, e eu vi também um outro bicho que tem 4 antenas e as bolinhas dele são azuis. Então ele pertence ao Y, certo? Aí então são bichos parecidos, porém são parecido barra diferente, né? Porque tem a morfologia ali diferenciando eles e as cores também. Então, eles colocaram um gênero classificando um nome, né, para classificar o nome, representando os insetos que tem 3 antenas e outro representando que tem 4 antenas, certo? E quando eu coloco o segundo nome, que é Y 3, sei lá, em latim, eu não sei lá 3 em latim. Então, Y3. Então, estou falando que o gênero, né? Eu falei X, eu já sei que é um inseto que tem 3 antenas e bolinhas rosas. E 3. Por que esse 3? Porque eu sei que ele tem 3 anteninhas, certo? Então, Y3, X3, perdão. E o Y seria Y4, porque eu sei que o 4 está referente a 4 antenas, né? E assim como o 3 está referente a 3 antenas. Conseguiram pegar? É meio complexo, eu sei. Mas eu tenho um exemplo. Vou colocar um slide aqui na frente para ficar mais fácil para vocês entenderem, ainda mais com planta, ok? Então a gente precisa saber que o início da letra tem que ser maiúscula e a segunda é minúscula, certo? E se for escrito em digitado, ok? Se for escrito digitado, tem que ser itálico. Como é itálico? É nesse sentido deitado aqui, ok? E quando for escrito, tem que ser sublinhado, tá? Isso aqui, se a professora escreveu o nome da espécie certinha, tá certinho, mas você sublinhou? Não sublinhei, então tá errado, ok? Isso tira de é, ponto em vestibular, em concurso público. Então a gente tem que saber que, e de uma forma global, a nomenclatura é binominal, ela tem que ser escrita em latim, né? Todas as espécies do mundo são em latim e tem 2 nomes, né? Homo sapiens, Schwartzia brasiliense, Passiflora incarnata, Turnera subulabata, ou seja, todas as espécies têm acompanhado de um gênero, que é o gênero da informação de qual é a características morfológicas, né? Isso aí é uma parada da qual vocês não têm a obrigação de saber, né? Por exemplo, o gênero Passiflora. Vocês não sabem quais são as características físicas, morfológicas de uma passiflora, mas um biólogo botânico já tem que saber, né? Ainda mais quem é especialista da família. Então, ele já sabe que é uma passiflora, porém, a incarnata é um carimbo
de constatação de uma espécie, tá? E só para tentar explicar de uma forma mais simples, né? Aqui a gente tem a passiflora, que eu tinha dito no slide anterior, a passiflora incarnata. E aqui eu tenho a Turnera sulabata, ok? Essa flor aqui é a flor do maracujá, certo? Olha como ela é diferente, tá vendo? Ela é totalmente diferente. Ela é de uma família chamada Passiflorácea. Então toda Passiflorácea ela tem uma característica parecida com essa. A família tem parecida com essa. E todo mundo do gênero Passiflora tem alguma semelhança, seja ela coloração, seja ela arranjo floral, quero dizer o quê? A quantidade de pétalas, de pétalas, quantidade dessas estruturas reprodutivas. Então, isso classificaria como uma passiflora. A encarnata, isso vai ser eu colocando o nome dela, entendeu? Por exemplo, essa espécie ainda não foi catalogada, mas eu sei que é uma passiflora isso daqui. Ninguém no mundo ainda viu isso. Não tem catalogada. Né? Eu falei, nossa, isso aqui é uma passiflora, então eu vou colocar um outro nome para constatar, dar uma firmeza que é essa espécie aqui, como fosse uma certidão de nascimento, entende? Aí eu virei e falei assim, isso aqui é Passiflora incarnata, ponto. Passiflora com P maiúsculo, né, que é o gênero, e incarnata com I minúsculo, ok? Se for digitado, em itálico. Agora, se for manuscrito, tem que sublinhar. E aqui uma curiosidade só, é que essa daqui é irmã da passiflora. Ou seja, essa aqui é a Turnerácea, é uma planta, né, da família Turnerácea, e ela é muito comum em canteirinho de rua. Provavelmente na esquina da casa de vocês, aí próximo da casa de vocês, ou até mesmo dentro da casa de vocês tem essa planta aqui, né? Ela é muito comum e ela é prima e irmã, na realidade, do maracujá. Geneticamente falando, ela tem um DNA muito parecido uma com a outra. Ou seja, olha como é diferente. Olha essa planta aqui, essa flor aqui, né? E olha essa flor aqui. Olha essa flor, como é diferente. Não é, não é tão bem elaborada quanto a passiflora, né? Essa aqui é Turnera sulabata, o nome dela. Então, Turnera com T maiúsculo, sulabata com S minúsculo, tá? Então, geneticamente falando, elas são muito próximas. Tem estudos que falam que elas são iguais, né? Então, que na realidade essa turnerácea a família deveria deixar de existir e tornar passiflorácea. Mas caramba, olha essa passiflorácea. Não é muito diferente? Mas os biólogos, os botânicos, né, com o estudo de genética, querem colocar essa planta junto com essa como um passiflora. Mas caramba, mas professor, você disse que passiflora eu vejo é um gênero, né? Então esse gênero tem as características que dá forma a ela, né? Olha aqui, tem tantos detalhes, então essa daqui é passiflora. Mas essa daqui é tão pobre, como eu vou conseguir falar que isso daqui é passiflora? Ah, meu amigo, aí é o grande debate que tem no meio acadêmico, no meio dos cientistas, porque fica num debate, né? Entre morfologia, porque essa aqui a morfologia é diferente dessa daqui, né? Essa aqui, as duas são muito diferentes, porém, geneticamente falando, elas são praticamente iguais, ok? E aí que conta? É a morfologia ou é a genética? Aí que fica o que da questão e o debate que gera até hoje, esse é um debate que está rolando até uns
uns 4 anos, que é a Turnerácea entrar na família de Passiflorácea. Então, voltando ao assunto, né? Não, na verdade, continuando o assunto, mas voltando falando sobre a ordem, né? Então a gente classifica como é a ordem para a classificação de reino dos animais. Então ficou assim: ordem, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Meu Deus, que é isso, professor? Tem uma maneira muito fácil de gravar isso, é reficofagem. Que é? Eu vou escrever aqui para vocês. Reficofagem. Reficofagem, tá? Agora, mas o que você quer dizer com isso, professor? Agora a gente vai separar reficofagem, certo? Aqui, ó. Re se vem de reino, fi vem de filo, c vem de classe, o vem de ordem, fa vem de família, g vem de gênero e é de espécie, né? Então aqui a gente vê ursos americanos, né? Então ele tem um reino, né? Ele participa do reino animal. Aqui tá todos, aqui tem os ursos, tem os cães, né? Os canes, tem os sapos, onuros, esponjas, enfim. Aqui tem os cordatas, é outra classificação, que estão aqueles que apresentam anos, ok? Propriamente já formados e tudo mais. Aqui são reinos mamálias, ou seja, são os mamíferos, aqueles que se amamentam, né? Então aqui já é a classe. Então a classe é a mamália. A ordem, então, seria o tipo se é carnívoro ou não. Então, olha, a gente já descartou já o golfinho. Então, olha, pessoal, a gente vem de fora para dentro. Então a gente vai excluindo um monte de animal, né? Começou com o reino animal, certo? Aí do nada a gente falou sobre aqueles que apresentam anos. Então, ó, é o filo, são os cordatas, certo? Aí você vê que uma galerinha já ficou diferente, já não apresenta mais um cordata. Agora, numa malha, são os animais que são os mamíferos, né? Cadê os animais que são aqui cordatas que têm anos, porém não são mamíferos? E foi reduzindo. Aí depois falei que a ordem, que são a ordem carnívora. Houve mais uma redução, certo? Aí eu agora estou falando de família. Quando eu falo de família, estou falando de família específica, então seria de Orcidia, Orcidae no caso, né? Seria as famílias do urso, né? Aqui são os ursos e o gênero, ursos, tá vendo? Agora, olha aqui como é diferente. Tem os ursos pretos, tem os ursos pardos, tem os ursos brancos, tem ursos de uma diversidade. Porém, um cara descreveu ursos americanos. Ou seja, eu estou falando de um urso que vive na América. E no caso seria a América do Norte, né? Porque na América do Sul não existe ursos. Então, gente, só relembrando, é reficofage. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Certo? Sempre de fora, né? De fora para dentro. Desde reino a espécie, tá? E o domínio, professor? O domínio é tudo. São os cinco. O domínio são os 5 reinos, certo? Aqui o domínio estou falando dos 5 reinos. Aí eu falo reino. Qual reino que eu estou falando? Ah, o animal.
Aqui, as plantas já não estão mais aqui. Nem os protistas, nem os moneras, nem os fungos. Tá vendo como é uma classificação? É uma peneiragem. Aqui é uma outra ilustração, né, mostrando aqui o reino monera, protista, aqui, aqui as algas, né? Aí vem os fungos, plantae e animal. Existe um estudo chamado a filogenia, né? A filogenia, ela compreende estudar a ordem evolutiva, né? Quem surgiu primeiro e tudo mais, isso com bases já moleculares e evolutivas, tá? Utilizando para a gente modelar qual é a história desses seres daqui. Aqui, então, a gente consegue ver que eubactéria e arqueobactéria são do reino Monera, tá? Então, só guardem isso, só abrir um parêntese. Então, a filogenia, ou ela estuda a relação de parentesco entre os indivíduos, tá? Então, ela conta a história de relação de parentesco entre os indivíduos. Então, aqui, ó, a eubactéria e a arqueobactéria. Aqui estou falando de bactérias propriamente ditas, ok? E a arqueobactéria, estou falando de bactérias antigas. Que bactérias antigas é essa? Você pode estar dizendo, pode dizer para mim, cianobactérias, que existem até hoje, e elas foram responsáveis até pela produção de boa quantidade de concentração de oxigênio para a gente na época, em outros períodos pré-históricos no planeta Terra. Então, ó, os moneras, né? O protista, outro reino aqui, ó, um reino vegetal, reino fúngico e reino animal. Então, você vê que aqui é o ponto de partida. Então, todos têm uma relação de parentesco com a bactéria, né? Que surgiu aqui e olha, foi surgindo e houve uma diferenciação. Tum, que foram os protistas, tá? Tiveram uma diferenciação. As células eram diferentes, né? Tinha uma característica exclusiva dos protistas, parede celular. Aqui foi apresentando a mesma coisa. Tem parede celular para as plantas vegetais? Também tem. Porém, realiza fotossíntese, tem vida terrestre, são seres mais complexos, tem presença de flores ou não tem presença de flores, tem presença de vasos, são autotróficos, né? São autotróficos, produzem seu próprio alimento. Então você vê, olha, o progresso, a diferenciação, né? Porém, eles têm resíduo de uma ancestralidade, né? Por quê? Aqui nos vegetais, eles apresentam o quê também? Parede celular. Entende? Então ele tem um monte de coisa aqui, ó. Ele é autotrófico, que produz seu próprio alimento, tem uma divisão celular, faz mitose, faz meiose, é, tem vasos condutores, tem flor, tem fruta. Então tem um ganho de características aqui que não tinha no protista, né? Por exemplo, aqui no protista tinha quem? As algas. As algas é aquela folha, parece uma alface que não tem nada, né? Nada entre aspas, tá, pessoal? Então, olha, aqui é a alga, pô, mas a alga também tem parede celular. Sim, mas com a evolução, você ainda vê que os vegetais ainda têm uma expressão de ancestral, né, que é uma parede celular, porém teve vários outros ganhos. Aqui é os fungos. Os fungos eles são heterotróficos, ou seja, eles pegam o alimento dele através de matéria orgânica, já em decomposição. Ele tem células, alguns eu acredito têm paredes celulares e também
tem algumas relações de reprodução parecida com dispersão, como das algumas plantas, tá? E os animais? Os animais que têm o quê? Não tem parede celular, tem membrana plasmática. Tem membrana plasmática. Então, a gente vê que todos vieram em uma linha evolutiva, certo? A evolução sempre vem assim, do mais basal ao mais complexo, certo? E aqui é o cladograma ou uma filogenia, tá? Isso daqui é do mundo até então, mas isso aqui já está desatualizado já, tá, pessoal? Isso aqui é do mundo. Aqui tem os animais, as plantas, os reinos fungos, protistas e aqui os moneras, né, que são as bactérias. Então, isso tudo que você está vendo aqui, ó, essas letrinhas bem miudinhas, esse cinza bem clarinho, são nome de espécies. E você vê que todas essas espécies aqui, ó, tudo dos animais, fungos, bactérias e protistas, deram origem a um ancestral em comum, que é uma bactéria, certo? E aqui a gente se acha tão especial, a gente não é nada. Olha onde a gente está. Nós estamos aqui entre os animais, tá vendo? Homo sapiens. Então, se vocês colocarem assim, é árvore da vida ou cladograma, filogenia, vai aparecer essa imagem com maior qualidade, né? Aqui não consigo dar um maior zoom e explorar essa imagem aqui. E o vírus, né? O vírus é um debate que existe até hoje, na realidade. A gente não sabe que o vírus é um ser vivo ou não. Tem gente que fala que é um ser vivo, tá? Na apostila ainda está nesse debate, não tem uma conclusão. Porque o vírus tem, dentro dele tem o quê? Tem um DNA, pode ter um DNA ou RNA. Ou seja, é um material genético, né? Que fica guardado dentro de um envelope, né? Dentro de um envelope. Então aqui tem diversos tipos de morfologias de vírus, você está vendo? Cada um deles, no interior dele tem o seu material genético, mas todos estão em volta de um envelope, né? De uma membrana rica em proteínas e lipídios. E mas ele é a gente classifica como um parasita obrigatório. Por quê? Ele precisa parasitar uma célula para se replicar, porque ele não consegue, o vírus não consegue se replicar sozinho. Ele necessita de uma outra célula para jogar seu material genético para que aquela célula que foi infectada comece a reproduzir outra cópia do vírus, ok? Então é bem complexo isso, é muito bem complexo. Então particularmente, a gente não coloca o vírus como um ser vivo, não, mas porém tem alguns em debate, está em debate, ainda colocam, estão querendo fazer um reino que seria o reino dos vírus, né? Então, esse é um assunto que está em debate e tudo mais, tá? Então, os vírus são parasitas obrigatórios, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É muita informação. Aí a gente vai estar falando detalhadamente quais são as características de cada reino, né, dos 5 reinos. E eu peço para que vocês façam a atividade da página 81, ok? Colocam a resposta no caderno. Eu quero que vocês tirem a foto do caderno com a resposta e mande para o meu e-mail, tá? É um método de avaliação que estou tendo com vocês. Então, por favor,
façam a atividade e mande para o meu e-mail, ok? Peço para que vocês tomem cuidado, lavem as mãos, cuidem da família de vocês e até a próxima aula.